Nosotros podemos hablar español también. Seja bem-vindo, Fábio Meira, Gary Douglas brasileiro, ao Palco Livre. O palco é todo seu Uau, aqui, né? Muito obrigada por você ter aceito o convite de vir conversar aqui, porque a ideia desse palco, na verdade, é mostrar para, não só para minha galera, mas para o pessoal, as várias especialidades que tem no Axis, tudo que tem, e o pessoal está conhecendo aqui à medida que eu venho trazendo os facilitadores que aceitam. Porque não são todos que aceitam, viu, Fábio? Então, se você tá aqui, sério? sério, mas tá Posso estou tudo aqui, eu bem. estou num grupo seleto. Você tá num Gostei. grupo seleto e tá tudo bem, a gente aceita, a gente baixa barreiras com tudo isso. E, né, vamos começar já baixando barreiras, tô brincando. Então, Vamos. Fábio, tem muita gente que te conhece, mas tem uma parte que não te conhece. Então, quem é Fábio Meira? Gary Quem Douglas, é Fábio quem é? Meira? Quem é? E uma voz surgiu na escuridão dizendo: Quem é Exato. Fábio Meira? Quem foi você antes Quem é disso? você antes disso e antes disso? E Ai, ai, antes disso? gratidão, gratidão. E vocês perceberam o elemento da diversão? Eu estava agora fazendo o workshop de transliteração e a gente estava falando justamente sobre isso. Quem é Uhum. Fábio Meira? Fábio Meira sou eu. Prazer. Eu sou uma pessoa legal, como vocês já viram, Que bom, divertido. né, Fábio? Eu ver meu perfil do Tinder, já vou falar para vocês, não. É o Ah, galã, gente, ele é o galã do Axis, tá? Só fica a pois dica. é. Olha, mais um título, gente, vocês Mas, Tem aqui. fama de pegador. ô louco, Tem? Fábio, isso vai ser Gente, gravado. vou receber isso também, recebendo. Receba. É, então, eu sou facilitador de Access de algumas especialidades, entidades, fundamento, como a Elo também é, corpo, 3 dias de corpo, transliteração. E a transliteração em especial veio para mim de uma maneira diferente. Eu trabalhei como professor de inglês por mais de 20 anos, eu fui e ainda sou tradutor, e isso Hum? para mim sempre foi algo muito fácil. Eu, sério, não entendo como alguém tem problema para falar inglês, mas pode pôr, não vamos falar sobre isso agora. E eu dizia no começo que eu não tinha escolhido isso para mim, era como se o inglês me escolheu. Você Sim, vai trabalhar com isso. Tá bom, então vamos, mas me paga mais, pelo menos. Aí um dia eu fiquei entediado, porque depois de 20 anos fazendo a mesma coisa, o humanoides, né, sim, se começa a entendia. criar problema. É. Então, conheci Access. Que ano que você conheceu? Dois- Meados de 2018? 2016, 16? eu recebi a primeira sessão de barras e eu estava fazendo uma transição de carreira nessa situação de tipo, era bom no que eu fazia, as pessoas gostavam da minha aula, só eu que não gostava mais de fazer aquilo, porque 20 anos já Uhum. deu para mim. Sim, Então, eu comecei a criar uns probleminhas, do tipo, eu não sei o que eu quero fazer da vida, minha sim. autoestima era algo que não existia mais, enfim, eu estava no bico do corvo, como dizia um amigo meu lá. E aí recebi uma sessão de barras e o mundo sorriu para mim de novo, quer dizer, eu sorri para o mundo de novo. E Você comecei a era correr holístico? barras, Você era holístico ou não? Você era meio, tipo, nada nada, assim? holístico. Eu Nada era, holístico. eu era aquele humanoide tentando se enquadrar, sabe? Sim, Me esforçava para parecer normal, até parecia normal de longe. Né, andava igual todo mundo, falava igual sim. todo mundo, mas só lá Era dentro tinha normal. alguma coisa. É. E eu recebi barras a primeira vez e fiquei encantado com isso, que tipo abriu uma coisa no meu mundo que eu não era o cara também de sentir. Se dizer, nossa, eu deitei na maca, eu senti, eu vi as luzes brancas opalescentes, a origem do universo e todos os seres de luz estavam. Não, não aconteceu nada disso, pelo menos não que eu pudesse dizer. Eu Uhum. levantei de lá, só mais uma sessão de terapia, vida que segue, vamos lá, né? Sim. E aí que a coisa começou a mudar. E O meu foi ali comigo que também foi assim. E foi ali que as barras, assim, tipo, me ganharam. Eu entrei no YouTube e comecei a consumir tudo que era conteúdo que tinha lá. Uhum. E como o inglês não era uma barreira, então eu maratonei os videozinhos do Dan, Tour of Sim. Consciousness, tudo. E teve um especial que me chamou a atenção. Seven Things the Universe Would Tell You If You'd Listen. 7 coisas que o universo te diria se você ouvisse. Uau. Aquilo me encontrou no buraco que eu estava
e me tirou de lá assim, tipo, como uma levitação. Sabe, começou um paradigma assim do tipo, a realidade que eu criei, que tava, e Uhum. aí quando eu vi aquilo, é sobre isso. Fez essa cantou música, Isso, os né? anjos cantavam no meu ouvido, assim, era aquela coisa. Uhum. Então, tipo, isso aqui não, isso Tem aqui que eu... mais disponível, né? E aí fomos conversando, eu e o Uni, né? E o Uni assim, tá, mas o que que você quer afinal da vida? Fala para mim, o que que você quer? Como é que eu posso contribuir para você? Se eu não sei, eu quero viajar, só isso que eu sei. Mas eu não tinha trabalho, estava sem dinheiro, estava tipo, como é que faz? Como é que fecha essa conta, né? E aí, enfim, como que por mágica as coisas começaram a fluir para mim. Tipo, começou a vir trabalho, começou a vir ânimo para trabalhar, começou a vir possibilidades de trabalhos diferentes. Resumo, como com Axis as coisas são muito rápidas, né? Pode POC no Uhum. meu ponto de vista. 9 meses depois da minha primeira sessão de barras, eu estava fazendo uma viagem em Nova York com a minha filha, pela primeira vez a passeio. Não tinha Uau. uma desculpa, vou fazer um curso e vou aproveitar. Não, nós vamos Sim. passear em Nova York, que nem gente Uau. rica, pela primeira Muito vez na bem. vida. Eu deixei ela fazer o roteiro, que ela gostava de ver as séries, então eu disse, tipo, vamos lá, vou passear, nós Uhum. vamos passear, e nós vamos gastar em dólar, e o universo agora virou meu chapa de novo. E você não era facilitadora ainda nessa época? Depois dos nomes, ou você Não, já era? Não. não era facilitador. Só consumidor de Access, só Uhum. fazendo para o meu Como consumo vários que próprio. estão aqui, né? Que estão conhecendo. Por isso que assim, o pessoal vem aqui Exatamente. conhecer. Conhecer. Isso. E eu gosto de falar isso porque as pessoas olham, às vezes, a gente, mas você é CF, né? Tem um grupo, eu gosto de brincar do Discovery Channel, quando eles pegam, né, o National Geographic, vão estudar uma espécie e dizer, eles vivem no habitat, então se alimentam de, sabe? Os CFs. Os Vamos hoje CFs, como conhecer os vivem? CFs, como vivem, do que se alimentam, como eles acasalam, Sim. né? Não é E não é assim. assim. Não é Não. assim. Tipo, a gente Qual a origem dele? encontrou qual a origem deles, como começou, no Big Bang, lá no na origem do universo. Então, eu gosto de lembrar isso para mim, para saber do poder que a gente tem à nossa disposição. Né? Que Sim. às vezes a gente gosta de se enrolar também. Mas foi naquela época, e hoje? Nossa, todo dia é um milagre, todo dia algo diferente, novas possibilidades, e a criação continua, né? Então, depois desse tempo ali, eu comecei a ver, cara, esse negócio funciona. Que uma das minhas dificuldades era a transição de carreira. Uhum. Então, eu comecei a ver, e se eu começasse a trabalhar com isso? Se eu começasse a mexer com isso, como diz a coisa? Aí eu conheci um pessoal que fazia barras, e eles assim, eles viam entidade, você chegava lá, eles faziam sua leitura de cima a embaixo, eu pensei, meu Deus, eu só sei correr Povo. barras, se eu mexer com isso aqui, eu sou nada Você não na era o frente desse holístico povo da aqui. família, né? Não, de jeito nenhum. Eu assim, se eu chegar aqui, eu vou passar vergonha. Como é que alguém vai vir fazer alguma coisa comigo, sendo que tem essas enciclopédias Essas energéticas bruxas. todas aqui? Não. Vamos lá, mais outra coisa, universo. Passa aí, vamos, porque isso aqui não vai dar, eu vou passar vergonha com essa gente aqui. Então, comecei a fazer mais perguntas e continuei fazendo o que eu fazia, as aulas, as traduções, e tudo só começou a ficar muito mais divertido. Outras ideias começaram a surgir, eu comecei a explorar. Daí um dia a minha terapeuta disse: Olha, agora eu virei facilitadora de barras. Vou dar meu primeiro curso e você está convidado. Eu disse: Não, mas eu não trabalho com isso, não é para mim. Eu sou seu cliente, deixa eu ficar tranquilo que eu continuo Sim. marcando as sessões. Mas acho que isso aí não é para mim, não. Não, menino, que isso? Isso vai ser contribuição. Eu fui olhar, putz, tem minha família, né? Isso me ajudou tanto, eu vou fazer e Vou vou, fazer, vou vou aplicar passar na minha em família. casa. Eu não trabalho com isso, mas assim, né? Não é assim que o pessoal Para começa? ajudar a família, eu vou É, vou fazer. ajudar minha família, minha filha. Uhum. É, mas aí, minha filha, minha mãe, meu irmão tinha umas questões de saúde e a família tem os problemas crônicos de dinheiro, aquelas coisas, né? Como Você todo mundo, né? ajudava nessa época? Então, aí ela conseguiu me convencer. Fui eu para a classe de barras, meio que assim, tipo, o que que eu tô Que fazendo saco, aqui? o que você tá fazendo aqui? Eu É. também fui assim. Então, fui lá. Quando eu saí de lá, eu fui já, tipo, nossa,
já começou a mudar alguma coisa. Você Posso ajudar? gostou da primeira classe? Eu gostei. Uhum, Gostei e resisti ao mesmo tempo, assim, até, até onde dava. uhum. Aí eu saí de lá com essa possibilidade, não, vou ajudar minha família agora, então pronto, achei um propósito para aquilo, né? Até cheguei a comprar uma maca. Não, vou pegar domingão, visitar a família, bota a maca no carro. Gente, todo mundo aqui faz fila para receber barras. Querem saber essa mágica que Porque eu tenho aconteceu que comigo? treinar. Eu tenho que treinar, eu não sei os pontos ainda, assim que a gente começa. Isso, tinha essa também, tinha aquela. Vocês viram a mágica que aconteceu comigo? Vocês podem ter isso também. Uhum. Adivinha quanto tempo durou? Quanto? Hum, Ninguém quis Ai, que... exatamente. Era do tipo, minha mãe, daí como tava a casa cheia, não, meu filho, calma que eu tenho que acabar de servir todo mundo, café, lavar a louça do café, não sei o quê. Sim. Quando já era hora de ir embora, eu disse, eu tô cansado, vamos deixar para outra vez. É, eu também, eu comecei oferecendo para as minhas tias a R$ 20, a R$ 20, você tem noção? E ainda uma delas falou assim, eu vou ter que parar porque eu conversei com o pastor e ele falou que isso não é de Deus. Eu Exato. falei, "Eita, ainda nem cobrei, né? Cobrei R$ 20, eu saía do banco ainda. Porra, então Pois é, assim, gente, negócio de ajudar a família não tá certo, não funciona. não Mas funciona. funcionou para me trazer para, né, Sim. conhecer mais. E sem contar isso, eu não cobrava, né? Eu tava no Ah, eu 0800 cobrava família, né? 20, cobrava É, 20, não. tá vendo? Tava melhor que você. Essa parte de cobrar demorou ainda, foi um tempo, viu? Mas ainda tinha uma tia minha, já que você falou da sua, tinha uma também, que ela tinha uns problemas lá, acho que era esclerose múltipla. Eu, tio, eu aprendi um negócio diferente aqui, quer fazer? Ô, meu filho, se Jesus quiser, eu vou curar. Precisa não, Ah obrigado, lá, viu? também o pastor não ia deixar. Ela não falou que o pastor não deixou, mas ela disse que Jesus ia dar um jeito nisso para ela, então não Sim, precisava fazer as barras. Então, poxa é vida. uma versão diferente. É, a gente tenta, entendeu? Mas aí, e aí passou o tempo. Depois eu fui descobrir que o DEM estava vindo para o Rio de Janeiro, Uhum. lançamento do livro Bin Yu, e foi bem na época que eu estava, bem quando eu estava lá em Nova York, nessa viagem, né? Aí a Térrimo. pessoa que eu tinha conhecido, chiquérrima, ela disse: Ô, você sabia que o DEM está vindo para o Brasil? Eu disse, sério? Não, esse cara eu preciso conhecer, porque o bicho é foda, cara. Você já acompanhava bastante coisa, né? Por conta do inglês. Não, eu maratonei o YouTube dele todinho, assim, tipo, eu devorei, Uhum. né? E aí eu disse, não, tem que dar um jeito de ir, mas, porra, você tinha que ter me falado antes, daí eu não vinha para os Estados Unidos, eu trouxe os dólares, pelo que tudo indica, eles não vão voltar para casa comigo. Aí tinha aquela mente lógica, como é que eu vou criar Sim. o dinheiro? Porque, tipo, eu tava em Ai, que abril pena. e, Eu gostaria tanto, mas eu não tenho putz, dinheiro, né? É. acabei gastando tudo aqui agora nos Estados Unidos, entende? Que pena. Mas talvez, né? Vamos talvez numa próxima. Como o pessoal É. diz quando a gente chama por fundamento, né? Poxa, eu até queria, mas. Ai, queria tanto, Fábio, mas a minha situação financeira não permite. Pois é. Pois é. Mas aí acabou permitindo. Sabe que eu cheguei de lá, eu fiz a viagem, o DEM veio em julho, junho, acho que foi, 2017. Eu fui para o Rio de Janeiro. Fui conhecer o DEM, fui fazer pergunta para ele, peguei o livro autografado, bem no lançamento. Eu não tinha traduzido, eu não traduzia para o Access, né? Aham. Mas até esse livro, uma curiosidade, foi feito por um tradutor externo, não é da equipe de tradução do Access. Naquela época não tinha Foi uma o equipe. primeiro livro que foi traduzido? O Sendo Você? Eu acho que foi, Um dos primeiros, né? bem, 2017, eu não sei se tem E outro você antes acabou de desse. traduzir um, né? Você acabou de... Lançou agora, né? Você que traduziu, Já né? lançou? Lançou. Uau! Olha Eu lá, Ana traduzi ele faz Sanches. um tempinho, hein? Eu vou dizer que não é culpa minha, ele já era para estar pronto ano passado. Já. Ó, a gente tá Mas, com a Ana Sanches aqui também, tradutora. Ela sempre vem aqui falar com a ah, é? gente também. Uhum. Que legal. Então, que eu ia falar? Sim, Do da livro que você permissão, né? traduziu. É. Muito legal. Alguém já leu ele? Não, porque acabou de lançar Gente, vocês em, estão em muito devagar, português. né? Cadê os humanoides aqui que Mas eu pode vi que, falar? mas eu vi que também, mas eu vi que tá no Kindle, eu não sei, acho que só no físico, se eu não me engano, acho que não tá. Ah lá, já comprei a Maila. Já A Maila é comprou. muito rápida.
Muito É. bom. Mas sobre essa questão de tradução, Fábio, você dá uma classe que chama transliteração, né? E o que Uhum. que é essa, né, o que que é essa classe de transliteração e como ela contribui nessa comunicação entre os idiomas e não só com os idiomas, né? O que que ela vai além? Você acabou de fazer, inclusive, né? Você saiu dela e veio aqui para Saí dela nossa agora. conversa. O que que é essa classe? Explica para a Eu galera. tô com o meu cérebro parcialmente danificado ainda. Vamos ver. É que como eu tive de formação antes de Access, né? Eu trabalhava com inglês, eu lecionava, eu Hum, traduzia, eu atendia clientes corporativos, um monte de coisa chata. Eu acabei, eu tinha uma facilidade muito grande, ao mesmo tempo eu não tinha credenciais. uhum. Eu não fiz o curso de letras porque eu achava muito chato. E eu tinha alunos que faziam curso de letra e não falavam inglês. Eu ficava pensando, por que eu vou fazer letra se não ajuda nem você a falar o negócio da língua? Estou dando aula pro pessoal. Não vou dizer que é regra, né? Mas, Sim, tipo, no meu mundo era chato. E aí eu fui depois achar um... Eu tinha feito outra faculdade e aí eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa para reconhecer meu conhecimento de inglês, porque a empresa multinacional me contratou, os caras são loucos, tinha eu algumas acho. regras, né? Não, não tinha regras. Não, não tinha Pelo regras. contrário, eles valida porque tipo era muito natural para mim, eu só para Sim. mim faltava alguma coisa, sabe? Ah, tá. Lá Humanoide. dentro eu tinha, humanoide, eu não me sentia assim reconhecido, de alguma maneira eu precisava disso. Então eu optei por fazer o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e criei na época um professor orientador que falava 7 idiomas. Falava não, Uau. ele deve falar ainda, né? Ele não parou de E não morreu. falar. Então, Não que eu saiba. Eu acho que ele está por aí ainda. Isso foi 2012 até 2014. Foi uma aventura bem interessante. E aí eu me formei, saí de lá e comecei a trabalhar mais assim com essa questão de línguas, abriu mais para além do inglês. Já tinha aberto, né? Eu sei uhum. falar um pouco de alemão, eu sei falar um pouco de espanhol também, mas nunca fiz aula. Só fiz aula de inglês mesmo. Autodidata total. Yes. E agora eu tô brincando com francês. Tive em Hum, Luxemburgo esse ano, o pessoal já lançou um desafio para mim, desafio aceito, né? Então, aí eu fui começar a perceber que tem um aspecto da energia com relação a idiomas. E também fui começar a perceber que à medida que eu lecionava e não entendia as dificuldades das pessoas, é que as dificuldades delas também não tinham nada a ver com a língua, sim com os pontos de vista delas. Aí sim. em 2018, quando eu fui fazer meu teste de tradução, não é o teste do sofá, teste de cabine. Lá em Dublin, numa classe de Nine Trainees. Se alguém aqui tem o aplicativo do Access Access Me, Me. essa classe está lá. Foi onde eu fiz o teste. E foi impressionante que eu cheguei em Dublin numa tarde, antes da classe começar, e eu ia só de participante, né? Eu não estava traduzindo. No dia seguinte eu fui para a classe e eu fiquei sem voz. Literalmente assim, sabe? Sei. Para quem já foi em Dublin, tem 4 estações num dia, geralmente, né? Meio comum lá. Sim. Então eu cheguei de boa, no outro dia estava sem voz. Cadê a E aí voz? a Sumiu. coordenadora chegou lá para mim e disse: "Ah, que bom que você veio, a gente pode marcar o teste de tradução." Ah, claro, tem que falar, né? Pois é. Eu fiz, eu peguei lá como tinha um monte de humanoides mágicos, vamos todo mundo fazer uns MTV aqui no meu Daí corpo, aqui faz no seu alguma coisa. pescoço. Exatamente, gente, vamos se mexer aqui. E pastilha e tudo que tinha de recurso para eu conseguir. Fiz 20 minutos de tradução. E depois daquela classe, foi lá que eu ouvi o termo transliteração, que é uma das habilidades que a gente tem, né, de falar, Uhum. entender qualquer idioma a partir da energia. E aí eu fui ver que isso já era muito presente na minha experiência antes, mesmo sem ter um nome, aquela energia estava lá. Então eu comecei a explorar isso, e desde então eu venho facilitando os workshops de transliteração, e cada um deles é muito diferente, mas o que marca cada um deles é essa coisa dos bloqueios. As pessoas se bloqueiam por coisas que não têm a ver com nada. É aquela ferramenta, seu ponto de vista cria sua realidade. Sim. Então, quando você vai ver, tipo,
vai desde aquela coisa de, quando eu fui apresentar a primeira vez na sala, riram de mim, daí eu não consegui mais falar, eu acho isso um chato, eu acho E isso um trava, saco, né? e trava. E aí a pessoa Uhum. diz, já fiz 230 curso nível um, mas nunca sai do lugar. Eu disse, vamos reconhecer uma coisa, você já é mestre em nível um, então, né? Já sabe todas as metodologias, já pode fazer até uma mesa de discussão sobre isso. Enfim, brincadeira, né? E aí comecei a fazer isso. E lá para 2020, 19, por ali, antes da pandemia, eu registrei a classe de um dia com a Access também como especialidade. Mandei lá o descritivo para eles. E basicamente é uma exploração assim de descobrir, né, os bloqueios. E aí eu gosto de linkar com a parte prática, as dicas, sabe? Tá, mas como é que eu faço mesmo? Porque uma coisa é vamos dar podpoc em tudo que está Sim. criando, você não falando inglês e tal, beleza. Tá, e agora o que que eu faço? Vamos descobrir o que que você faz agora. E essa parte que fica bem dinâmica e diferente. Em cada classe é uma aventura nova. E hoje, por incrível que pareça, tinha um público bem corporativo, que foi onde Uhum. a maior parte, eu passei dos 20 anos que eu lecionei, 15 deles foram dentro de empresas, né, multinacionais. Então foi muito legal porque é o filme que eu já vi muitas vezes, sabe? A Fabielle estava na sua intro hoje. Sim, a Fábio estava lá, E exatamente. assim, você fala sobre transliteração, eu acredito que a boa parte do público vai pela questão da língua, né? Da questão do idioma. Eu tenho dificuldade de falar inglês, francês, enfim. Mas a gente sabe que é muito além, né, do que essa questão. E aí eu lembro de uma situação o ano passado, quando eu fui na classe 3G de Corpus com a doutora Maila, em Houston. E aí as Uhum. nossas duplas foram, né? Eu fiquei com uma mexicana e a Maila ficou com uma coreana. Coreana, acho que Olha que era. legal. É. E aí, a mexicana, né, falava espanhol e inglês, e a coreana da Mayla falava inglês. E aí, a moça que estava com o corpo comigo, eu falava portunhol com ela, e ela entendia o que eu falei, o que eu falava. A Mayla foi falar com ela portunhol, ou em espanhol, espanhol, né, Mayla? E ela não Hum. entendia o que a Mayla falava, ela ficava olhando para mim para eu traduzir. Então, Uhum. assim, o que que eu percebi? Que eu estava conectada com aquele corpo na classe, ela era minha dupla durante os Sim. 3 dias, né? E ela entendia, a gente ficava pipi, 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 conversando no portunhol, ela me entendia perfeitamente. E quando a Mayla ia falar alguma coisa, ela olhava para mim, o que que ela falou? Sabe? Incrível, né? Incrível. Daí eu falei, gente, eu sou tradutora de Você viu? portunhol aqui? Você E virou o agora a que voz de alguém acontece? também, tá vendo? É, e o que mais é No possível? Voice. Então, por que acontece isso, né? Eu estava até falando hoje para as pessoas que tem muitas mentiras que a gente compra com relação a isso, que quando você, base, né, das ferramentas do Access, quando você chega no que é verdadeiro para você, é leve. Uhum, Se traduzir isso para idiomas, quando você está conectado ao que é verdadeiro, flui. sim. Não tem como, né, não fluir. Funciona. Então, às Elas não paravam vezes, de falar. é, Sim, habla muito espanhol. tá vendo? Agora não, mas aquele momento Aquele funcionou legal. momento funcionou legal, né? Até porque as palavras são só um dos elementos da Hum, comunicação, né? Se sim. você for olhar, tipo, mesmo na língua portuguesa, tem gente que não precisa abrir a boca, você já entendeu tudo. Uhum, A mãe, quando era pequena, só o jeito que ela olhava para você, você já entendi, sim. E né? acontece isso no 3G de corpos, né? Principalmente nas classes internacionais, né? De repente você cair com um cara ali que você não vai entender nada. Fala, sei lá, russo, Sim, e já né? aconteceu. Inclusive, a última avançada que eu fiz em Genebra, tinha a minha dupla, acho que era. Não, essa não, mas uma outra que eu fiz foi. Tinha uma moça russa, literalmente não falava Ah, nada de inglês e tal, mas é uma linguagem total corpo, né? Os energética, né? E processos, a vocês super maneira que. É, se entenderam ali. isso. E foi muito bacana. Eu gosto de cada experiência, e a Axis abriu isso, né? Que você está exposto a um público que tem essa diversidade de línguas, né? Hoje tem mais de 20 idiomas traduzidos no Axis, então tem um grupo bem interessante. E tem muita coisa para a gente aprender, para explorar.
Que, Uhum, assim, dizer, falar e entender qualquer idioma, ótimo. Para mim, vamos começar por qualquer um que você escolha, por exemplo. uhum, Que às vezes você vai muito para aquela, duvido, qualquer idioma. Todos mesmo? Não, vamos ver qual que você se dedicou, onde você colocou sua energia. Você quer aprender inglês? Por que tem que ser sofrido, tem que ser difícil, tem que ser penoso, sim, né? Quanto tempo você quer aprender a falar? Em quanto tempo você percebe que pode aprender a falar? Né? Hoje, sim. por exemplo, uma pessoa trouxe de quantas vezes ela ficava, tipo, no curso até 1 ano e meio, aí via que não evoluía, parava, desistia, depois, quando via que precisava de novo, começava outro curso, e isso é a história de muita gente. E se não Uhum, tiver que ser assim, né? Se você colocar a sua energia de uma maneira que realmente funciona para você. Então, com relação a isso, a gente vai olhando para quantas mentiras você comprou sobre o método é esse. Para aprender, tem que fazer isso. Tem gente que acha que só vai aprender a falar o dia que for morar fora. Tem gente que está morando uhum. fora e ainda não está falando. Então, Não tem nada a ver, né? o que funciona para um não é necessariamente que vai funcionar para outro. Então, a parte prática do workshop é justamente a gente trazer o que é verdadeiro para você, né? O que é leve para Uhum. você, como funciona para você. Às vezes tem aquela coisa de humanoide, né? Você ficar sentado 1 hora estudando um negócio, mano do céu, Chato, tem que ser muito bom, senão, ó, sim. tchau, É. fala com a minha. A minha professora de inglês, a gente faz assim: uma aula é Access e outra aula é normal. A aula normal eu não gosto, Você está entendeu? facilitando ela em inglês, então, é isso? Sim. E aí a gente vai brincando, mas esses dias a Ana Sanches, que tá aqui, ela fez uma brincadeira comigo, né, Ana? Ela fez uma sessão comigo, na verdade. E ela ficou falando durante 1 hora e meia só em inglês, contando as histórias, né? Para ver se eu conseguia captar. E eu baixei todas as minhas barreiras, me facilitei e eu consegui entender, né? Tudo que ela Uhum, trouxe ali durante na conversa, né? Porque é muito ponto de vista, né? Eu não falo inglês, eu não entendo, não sei o quê. uhum. E aí, quando você baixa as barreiras, você consegue captar a energia realmente. É diferente. O lance das barreiras é muito louco. A primeira vez que eu ouvi algo parecido, assim, que eu comecei, eu lembro de uma história que o Gary falou, que ele estava num país, na Turquia, eu acho que é, e ele estava jantando, e ele sentou e ouvia as pessoas falando em turco numa mesa ao lado, e parecia que ele entendia. Daí elas falavam umas besteiras, quando ele olhava assim para, tipo, ver o que elas estavam falando, ele já não entendia mais. Hum, Aí senta aqui, tô aqui com o meu prato, eu entendo tudo que elas falam. Eu olho, não entendi mais nada. Que acho que é onde a gente, sei lá, tive algum gatilho do que não pode ser verdade. Eu nunca estudei ah, isso, tá. conferi, sabe? E daí chega Uhum. lá, negação, daí não flui nada. E aí eu comecei a ver quanto disso, na verdade, é muito prático e muito comum. Primeira vez que eu fui para a República Tcheca, eu cheguei lá de noite, daí eu fui numa uma ruazinha bem tradicional que tinha perto do hotel, e aí tinha coisas lá para comer, que o hotel já não estava mais servindo Uma nada, mas ruazinha de Deus, Fábio Meira. não foi no Red Light District. Era uma ruazinha de pessoas todas família, Hum. né? Vamos Ah, dizer, sim, gente. sim. Não era nada assim. Aí fui lá procurar alguma coisa para comer, que eu tava com muita fome. E aí, para minha surpresa, ninguém falava inglês lá também. Uau. E a garçonete, uma que veio nos atender lá, ela tipo falava um pouquinho, mas básico do básico. Uhum. Tem um cardápio em inglês? Também Uhum. não. Era bem o lugar dos locais mesmo, né? Então agora Sim. vamos perceber aqui. E eu fui perguntar para ela sobre as coisas, ela também não sabia dizer nada, ela só, sabe? Eu fui, corpo, então me mostra o que que você quer comer, vamos para energia, né? E bati o dedo no cardápio, numa coisa que traz isso aqui para mim. Foi exatamente o que eu queria. E literalmente as letras, a descrição, eu não entendia bulhufas, sabe? Foi Foi, tipo, vai. foi pela Pequena energia energia. mesmo. É, Você e quando veio apontou? eu apontei, ela trouxe aquilo ali e veio um chopp junto ainda. Eu disse, nossa, como pode melhorar, né? Sim. Foi incrível. Então, quando a gente se permite isso,
essas experiências de descobrir como é navegar pela energia dessas coisas, né? Sem mistificar a energia, sem tornar algo prático, né? Uhum, Para mim fica mais divertido quando você leva para a prática, para o seu dia a dia, e você consegue receber disso, né? Que às vezes a nossa mente quer provas, comprovação. A energia uhum, por baixo da prova já é a dúvida, você está duvidando de você. Então, às vezes, você não cria a prova porque você está duvidando primeiro. Então, o seu ponto de vista básico não é assim, não é sim. isso não funciona, não pode ser tão fácil. Aí eu não sei. Ou no inglês tem muito, né? Nas línguas tem aquela, eu até consigo ler, mas na hora de falar eu travo. Sim, Por que que uma tem que ser diferente da outra? sim. Eu consigo até entender, mas é que eles falam muito rápido. O DEM, por exemplo, gente, o DEM eu acho maravilhoso. Pelo menos não dá sono traduzir o DEM, né? Tem gente que fala tão devagar que você perde a conversa, porque, tipo, Exatamente. E recebemos até uma pergunta aqui de uma seguidora que acompanha o seu trabalho e gosta, admira muito você, que perguntou: uau! qual foi a primeira classe que você traduziu e que você mais gostou? Você lembra? Igual você, gosta de me perturbar. Eu acho que a primeira que eu lembro foi essa aí, Não, meu do Nine filho. Trainees. Depois, a primeira que eu fui oficialmente, eu não lembro qual foi, não. Mas que eu mais gostei, cara, E, eu acho que e foi totalmente os diferente para eventos. você, né? Porque assim, você traduzia o corporativo, estava acostumado, e quando foi traduzir aquela energia toda, como que foi? Você nem Não, mas lembra, deixa né? eu te contar outra coisa. Hum. Quando eu estava para fazer os testes, alguém veio perguntar para mim assim, mas você já trabalhou com cabine, né? Uhum. Não. Mas você sabe como funciona? É, Né? creio que sim, não deve ter muito segredo. E Olha só. foi tipo, na época eles sempre dão um tour da cabine antes de mostrar, antes da gente começar a efetivamente fazer. Mas assim, das que eu mais gostei, tem um evento de 7 dias na Costa Rica que eu fui, que foi maravilhoso. Tá lá traduzindo e trocando processos, classe formato livre, teu mundo derretendo o tempo todo lá, foi sensacional. E é um músculo, né? Porque você tá na classe também, você tá fritando, mas frita aqui, deixa o Uhum. pessoal acompanhar para eles fritar também, não deixa eles na mão, né? Não vão deixar a turma na mão. Foi bem legal. E outra foi uma na África do Sul também, que a gente fez um safari, então a experiência toda Ah, foi eu muito. lembro. Eu te acompanhei. Te É, acompanhei. foi lá que começou os Big Five, né? Os primeiros dos Big Five nasceram lá, diretamente Hum. da África. Sim, maravilhoso. Então, isso eu acho legal. Às vezes você está lá no momento em que surge uma energia nova, surge uma coisa nova, e isso parece que aquilo pega e pega geral, sabe? Depois, quando Sim. você vai ver. E é até interessante, né, quando o Gary vai fazer as traduções, né, Fábio? E as traduções não, quando Uhum, ele vai escutar alguém de outra língua que ele não domina, ele percebe quando a pessoa tá mentindo ou quando o tradutor tá traduzindo errado, né? E ele fala, para, né? Ele sim. sempre. Porque às É vezes, tipo assim, aquela. tem países muçulmanos, tem várias coisas que às Sim, vezes né, a tradução não chega e ele percebe, né? Que a sim, energia. tem perrengues, e tem vezes que o pessoal, quando tem alguma disputa mesmo, a gente leva para ele, né? Gary, isso ou Aham. isso. Ele pede, me dá duas opções, aí ele vai ver a energia de qual lê mais. Isso acontece o tempo todo. Sim, Então, mesmo em português. Sim. português já teve uma, inclusive uma que eu não lembro qual era, mas foi também num evento de 7 dias, Hum. onde a gente ficou assim, Gary, isso ou isso? E o Gary, isso. Que a gente estava meio lá na cabine e não chegamos num acordo entre a gente. Então vamos levar para o Gary. Pra Não, né? Porque ele começou, depois vai espalhar, depois replica, vai todo mundo. Então Aham. tem esse cuidado aí que eu acho bem legal. Eu achei bem fantástico, assim, porque ele pega na hora, assim, né? Ele Se de pega. repente o tradutor ou mudou a questão, né, a pergunta da pessoa, ou se de repente Uhum. tá omitindo alguma coisa ali. Ele fala para parar, né? É doido. Falar nisso também, a pergunta da Lu, maior perrengue. Quando eu comecei a fazer, no Rio de Janeiro também teve um CFP, que era o COP na época, e aí eu fui traduzir as perguntas.
Eu não sei se alguém aqui é daquela época das antigas aí, mas o Gary foi me facilitando, que eu estava bem novato ainda, né? Tava no comecinho ainda. Eu tava naquele dia eu estava só traduzindo as perguntas, eu não estava traduzindo ainda, enfim, só meio que voluntariando. Uhum. E aí ele meio que gostou da brincadeira, e ele disse pro pessoal, tinha dois microfones, um de cada lado da sala. E ele botava para fazer pergunta de um lado aqui e de outro aqui, só para eu ficar correndo de um lado para o outro da sala. E aí ele ficava Certeza me que ele quis sua expondo para as voz. pessoas. Não era só a voz, ele ficava me facilitando, me expondo, falando da minha roupa, do jeito que eu tinha que andar. E, nossa, Nossa. vergonha, pensa. E Ele ele dá chegou, uma desceu boa do palco, brincada, ele né? disse: Cara, você tem um corpo muito bonito, você tem que parar de andar assim. Eu tava andando meio envergonhado, É. sabe? Do tipo, não, não olha para mim, eu só tô traduzindo, Eu presta acho super atenção, ela que interessante fez a quando ele pergunta. fala, gente, alguém tem algum voluntário para fazer serviço no intervalo, né, de blowjob com os nossos tradutores? Pois é, essa parte eu não cheguei ainda. Todo mundo Ah, fala, mas tá. não sei. É tipo Mas o nunca Papai ninguém se Noel, eu nunca voluntariou. vi. Não sei, ou talvez Pessoal, eles vão depois que eu sair, né? Se eu tenho que ficar pode mais ser, tempo. pode ser. Talvez. Mas eu já escutei ele falando, eu falei, olha só, é por isso que o Fábio é tradutor. Brincadeirinha. Mas Mas você sabe que você trouxe blowjob, uma brincadeira uma vez num desses grupos de tradução. Tinha uma colega nossa que falou, enfim, a gente estava conversando lá de um negócio de como fazer com as cabines e tal, e aí o cara da equipe técnica lá deu a explicação e tal, falou, aí ela disse, ok, BJS, que tipo do português, beijos, né? Só que ele sim, é americano, o que que ele entendeu? blowjob. A Uau! gente, aí ele rapidinho assim já respondeu, when, where? É muito engraçado aqui. Ela, Coitada, né? desculpa, não foi o que eu Desculpa, quis não foi dizer. isso que eu quis dizer. Meu Deus. E olha, veio Ou uma será que pergunta foi, né? de longe agora, né, de uma outra seguidora que admira muito o seu trabalho. Tá chegando muitas perguntas aqui. Gente, como eu tô sendo Olha admirado, que gratidão, pergunta gente. Olha, recebendo interessante. admiração. Você é muito famoso. Relacionamento com outras nacionalidades. Como colocar o corpo para jogo? Olha, que ousado. Bem ousado. Digamos que o corpo ele tem sua linguagem própria, né? Às vezes nacionalidade é só um ponto de vista que a gente vai adotando. Sim. Então, Seguir energia? é, para mim vai muito seguir a energia. Se bem que eu fiquei olhando, você sabe que eu não tenho relacionamentos com outras nacionalidades, assim, no meu histórico dessa vida? Interessante. Talvez eu tenha que pesquisar mais. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo, depois a gente conversa. Pode falar. Ou coletar Ah, informações em campo, depois lhe trago. então, Não, cadê? para o Segimori, né, que enviou essa mensagem audaciosa para Uhum, Fábio Meira, o nosso Gary uhum. brasileiro. Mas certeza que o Gary escolheu porque, né, você tem uma voz realmente bem Cid Moreira, bonita, ele fosse e muito mais bonita que a do Gary. Ele deve ter reconhecido isso, Fábio. Gary Pois é, Douglas deve ter reconhecido. eu lembro de quando estava naquele dia lá na classe que fez o teste. Aí, não sei quem, a coordenadora perguntou para ele, Gary, ele está fazendo o teste hoje. Oh, he's okay, we'll keep him. Ok, então Não, foi aprovado. com certeza, com certeza. Essa voz aí dá para traduzir até a Bíblia. Opa, Vai ficar bonito na sua voz. Como pode melhorar? gratidão, recebo, hein? Recebe? Muito bom. Recebo. Hoje no Agora, Brasil, você você é a sabe única. que agora eu Perdão. recebo. Agora eu recebo, mas era uma dificuldade para mim. Como eu disse para você, no começo eu ouvi a minha voz. Pensa a minha dificuldade de começar a facilitar barras, quando eu fiz o curso. Facilitar não, falar sobre barras. Nossa, eu gravava um videozinho, porque fazer live nem pensar. E Olha, se, e se der um branco lá na hora? E se alguém perguntar alguma coisa? E se, sabe aqueles e se sabotadores? sim, Nem a pau fazer live, mas ele tem que começar a se mostrar, né? Quem não é visto não é sim. lembrado, aquela Meu coisa marido toda, conheceu enfim. você pela voz. Tipo assim, você for. Sério? Tanto eu escutava o Gary falando que era você. Daí um dia acho que ele viu e falou assim:
ele é o moço da voz que você escuta? Falei, é, né? Olha Falei, que legal. sim, é o Fábio, ele é o Gary brasileiro. Tá De tanto vendo, Ele é a escutar. gratidão? voz do Gary Douglas. Viu? Olha lá, o Olha, Neto tá vendo? reconheceu. Gratidão, O hein? Neto Recebo. reconheceu. Tanto que eu Então escutava eu você tinha, por causa das traduções, né? né, eu ouço isso hoje de verdade. Eu tinha um desconforto muito grande. Eu achava, não, a pessoa tá me zoando, né? Ou tá, sei lá, tá querendo alguma coisa, só pode, né? Enfim. E hoje eu posso ver assim que, cara, que esquisito isso, né? A gente às vezes tem uma habilidade e fica enterrando ela por baixo de Sim, uns pontos de vista interessantes. E para mim isso é um exemplo do presente que a gente pode ser para o mundo quando a gente sim. se permite ser, né? É muito bacana Você isso. poderia ser dublador. Como pode melhorar? Muito bom. Verdade. Mas é Eu possível. tô pedindo, inclusive, por mais livros de audiolivro, né? Eu gostei, eu Audiolivro. fiz o livro Os Seres de Luz, eu achei legal o projeto. Sim. E no Brasil, você é o único facilitador de transliteração, Fábio, atualmente? Eu não sei. Eu que eu só conheço você. Eu acho que, pelo que eu sei também. Acho que é só Teve uma você, né? época antes da pandemia que, tipo, quando 2018 que o termo saiu, virou o novo catchphrase, a nova palavra da moda, sabe? Tipo Aham. sexualness. Duas palavras que era marca registrada Access, transliteração sexualness. Sim. Só tinha no Access. Então começou, todo mundo facilitava. Depois o Access pediu para registrar. Daí, quando foi registrar, a maioria parou de facilitar ou deu outro nome, não sei. É, porque assim, eu só conheço você e eu indico você. Ah, como pode melhorar? Uhum. Yeah. Gratidão, gratidão. E você percebe as limitações na fala, na escuta, tipo assim, quando vem da linguagem, dos julgamentos, a pessoa tá falando uma coisa, mas você tá percebendo a energia por trás daquilo, assim, né? A gente, como facilitador, a gente percebe Sim, já as percebe isso. mentiras, né? As As mentiras. mentirinhas. Isso, essa classe traz ainda mais despertar mais essa habilidade de você perceber essa energia também, né, por trás. Que não é só uma Sim, classe sobre idiomas, né? É muito além sim. disso, né? Quando você vai ver, tipo, teve classe de transliteração que a gente ficou facilitando entidade e coisa de outra vida, Uhum. né? Que de verdade, se você for ver quanto eh, baseado naquilo que é leve para você, o que é leve é verdadeiro para você, o que é Sim, pesado não é. Então, quando você vai para aquela, eu já tentei de tudo, não consigo eu não falar, consigo. é leve ou é pesado? Sim, Né? Então já tem mentira aí. Vamos começar por aí. sim. Vamos começar a olhar quais as mentiras, onde é que você arrumou essas mentiras, de quem são essas mentiras, enfim. Daí Quantas vidas essa mentira. E eu lembro as, assim, be- as, as merda vêm à tona, daí, né? sim, lembro de uma aluna que fez facelift comigo e ela tem a língua presa, né? E ela falou da Uhum. dificuldade que ela tem vergonha, porque a língua é presa, então ela se sente, né? E aí, na classe, a gente percebeu que era poucas vidas que ela era brasileira, sabe assim? Tipo, quando a gente fez Sim, o acesso, era muito mais vidas em outras línguas, inglesa, né? Enfim, sim. alemã. Camila? Foi. Mas não precisa entregar, pelo amor de Deus, gente. O povo é muito fofoqueiro Ah, nesse grupo. gente. Você viu? Eu falei que os seguidores, Era a as primeira perguntas. vida dela como brasileira. Tá vendo? Exatamente. Então, eu não ia Mas se, entregar, se né? A pegar, pessoa. se pegar só por isso aí, né? Tipo, É, quantas vidas você já falou outra língua? sim, Pô, então, mas até isso pode ser. Tem aquela coisa que a gente fala, né? Um dos 10 mandamentos do Access: não forma, não estrutura, não significância. Até às vezes ser de outras vidas, as pessoas tornam significativo. Então, tipo, peraí, uhum, então eu já nasci falando inglês em outras vidas. Como seria recuperar esse conhecimento agora? Ou alemão, ou sim. francês, ou espanhol? Puxar, né, essa energia toda. É. Ou será que eu vou ter que começar do zero de novo só porque nessa eu vim, né, falando português, então isso é tudo que eu sei? Verdade? Sim, verdade. E mudando um pouquinho de assunto, você também é facilitador de uma especialidade que chama 3 dias de corpos, né? E, Yes. e eu, né, eu sou uma pessoa, uma CF que adoro os processos corporais, né? Enfim, toda semana eu dou algum processo corporal. Não abandonei, amo.
E queria que você começasse a explicar qual que é a diferença, né, de fazer um workshop de processo corporal, tipo, estou fazendo MTVSS, estou fazendo memória celular, e fazer uma classe de 3 dias de corpos, sabe? Começa por aí, né? Você sabe que eu me dei conta de que a Access, quando eu comecei, tipo, teve essa coisa de mudar, essa abertura para uma carreira, um trabalho que eu nunca imaginei, nunca considerei que fosse ser algo para mim. E nessas andanças entre traduzir e participar, você sabe que eu participei de 30 classes de 3 dias de corpo, Só! só. E daí eu assim, nossa, eu tenho habilidades com o corpo também, como pode Sim! melhorar? Uhum. Daí eu fui escolher começar a facilitar. E aí foi, tipo, isso foi antes da pandemia. E aí eu me inscrevi lá, fiz aquele processo que você está fazendo também, né? Uhum. A gente tem a listinha dos processos para Preencher. fazer. E nossa, aí vamos facilitar individualmente cada processo. Tem a energia daquele processo, você vai sentir Sim, o processo, você vai fazer o processo, você vai ter o vídeo do processo, você vai, sabe, se interar com o processo. É uma coisa. Agora multiplica isso por várias duplas, fazendo vários processos ao mesmo tempo durante 3 dias. Ah, outra né? coisa, É né? outro A espaço, né? possibilidade de mudança, porque até facilitando um processo, uma coisa que eu tinha muito das pessoas, às vezes, principalmente pessoal que ia criar com a gente, host, né? Uhum. Tá? Alguns, beleza, corrigindo a visão, fácil de vender, né? A ideia Sim. para as pessoas. Agora, MTVSS, né? o que é esse negócio aqui de MTVSS? Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Como é que, tipo, qual é a parte de processo corporal que não ficou claro? Não é um processo mental, né, gente? Vamos lá. Sim, Então, exatamente. quando, às vezes, nesses processos individuais, a gente ainda assim está convidando um pouco da mente para vir junto, mesmo sabendo que é o corpo da pessoa que vai trazer ela Sim. para lá. E isso foi uma coisa que eu descobri. Chegou um tempo que, tipo, não dava para fazer processo. Ou batia na trave o tempo todo, sabe? Tipo, precisava de 6 pagantes para participar, dava 5. Eu disse, pô, o universo está me provando, né? Vamos ter que fazer isso aqui de novo. Aí tinha um, lançava o processo, não via ninguém. E daí aquela, porra, mas pede pelos corpos que estão pedindo por esses processos. Então, o que eu fui percebendo é que quando a gente começa a falar com o corpo, é diferente. Quando Uhum. você começa a ter um processo para o corpo, ainda assim você está mais suscetível à mente toda hora interferindo, né? Querer um feedback, querer uma Sim, sensação. Quando você tem vários processos, é como se sua mente fosse meio que não é mais uma voz predominante no processo, sabe? E aí eu acho que isso torna a coisa bem dinâmica, bem mais diferente. sim, E a gente faz aquela coisa de incluir a terra. É um espaço que a sua mente não dá conta. Então, você está sim, livre para brincar, mudar, transformar. É muito mágico. sim. E cada processo é tão único, né? Tem uma energia única. Eu que facilito bastante também os processos corporais, eu sinto assim que, bom, cada classe já é única, mas cada processo tem a sua energia, né? Às vezes, quando eu dou um Sim. processo de manhã e o outro à tarde, nossa, muda completamente a energia. E essa Uhum. questão da lógica também, esse tempo atrás eu dei uma classe de MTVSS, e depois eu dei uma classe acho que de Midas. E o MTVSS ele vem uma descrição, né? Bastante informação na apostila. O Midas e Cresce Sim. não tem nada, né? Tipo, é energia ali pura. E aí eu lembro que eu fui interrogada depois por um aluno, nossa, mas eu senti, tipo assim, que você entregou informações do MTVSS e do Midas e Creso, ficou, eu tô com dúvida, sabe assim? A pessoa ainda Uhum. vai pro Sim. mental, né? Não E você tem sabe jeito. que isso é de propósito, né? O Gary começou a. Você pode pegar, todos mais novos vêm sem Não tem informações. nada, né? Não tem nada de Os informação, assim. antigos, né? MTV é Um antigo, monte de Corrigindo a informação. Visão é antigo. Aí ele dava informações. E aí as pessoas Mas fizeram o que as olha, pessoas fazem, né? Tipo, começa a tem uma criar. boa facilitadora que ela descreveu no Spotify dela os processos corporais, alguns deles. Então você pode usar isso. Eu costumo Ah, indicar ela para algumas classes. Hum. Mas o ponto é que o Gary pede pra gente, é um desafio, é um principalmente a desafio. gente criar classes, né? Tipo, começar a abrir esse diálogo com o corpo. Quando você dá Sim, informação, você está alimentando a mente da pessoa. Você está dizendo para ela,
Ah, então esse processo vai fazer isso. Eu acho que eu preciso. Ou não, Eu isso eu acho não que não preciso. precisa. E às vezes, tipo Isso, assim, vamos supor, corrigindo a visão, a pessoa pensa que é só para visão, né? E às vezes isso. o joelho dela tá capenga e eu corrigindo a visão e não é o MTVSS. Porque cada processo é único e não é Isso. só para aquilo. É isso que limita, é isso que o Fábio está querendo dizer. É, Às vezes, e aí, nessa realidade, a gente tem que puxar, né, Fábio? Puxar de alguma forma para trazer os corpos, mas sim. é muito além. É muito Aquela além. coisa do pitch de vendas, né? Quando você vai Sim, oferecer um processo, vamos fazer aqui. Tinha um bem legal que eu não sei se está na tua lista ainda, mas eu tive que fazer ele. Anticorpos para a consciência. sim, eu já dei. Como assim, anticorpos para consciência? O que que seria isso? Mas o Access não é tudo sobre consciência? Mas consciência não inclui tudo? Quer dizer, já não estamos fazendo processo verbal, corporal, já estamos no Sim, processo mental, né? Pergunta para o teu corpo, exatamente. vai contribuir para você? Mesmo que a gente quer. Não, vem logo porque eu preciso de 6 pessoas para fechar a turma. Não, vamos perguntar para o teu corpo, ele vai contribuir para você? Sim, muito bom. E aí são mais, na classe de 3 dias, são mais de 60 processos, não sei como está atualizado, 65, não sei. 65 processos. 65 processos E corporais. contando, né? Porque os últimos vieram agora, na última atualização. Teve Uhum, esses dias aí na turnê australiana, teve aquela classe lá de Uluru, uhum, sendo a fonte. Lá surgiu um processo corporal com base na energia daquela classe, que foi sensacional. A Hora do sim, Sonho de Uluru. Quem puder receber, gente. Esse está disponível nas folhas avulsas tá, também. já tá Outra, disponível. Eu é, recebi já, eu achei assim, muito um lugar. Eu acho que é aquele espaço mesmo, né? Aquela energia do espaço, assim. Achei incrível, sim, inclusive. ele é muito mágico. Já está Nossa, incluso na classe de energia de corpos também? também está em Já? 3 dias. Uhum. Sim. Ó, a Pri já experimentou. Lulu Dream. Olha lá. E aí, Fábio, como facilitador de 3 dias de corpos, acho que foi o ano passado que você se tornou? É isso? Ano Foi? passado, em abril. Foi em abril, né? E o que que mudou, assim, do Fábio, né, como CF, quando se tornou facilitador de 3 dias de corpos? O que que mudou na sua realidade, assim, que você pode compartilhar aqui com a gente? Você sabe que isso foi uma coisa que eu percebi muito claramente. É como se fosse assim, um grau de maturidade dentro da facilitação em si, sabe? Sim. Tipo, literalmente, algo mais energético foi se abrindo Uhum. na maneira de criar as classes, na maneira de lidar com as pessoas, né? Tipo, os aspectos de criação. Tem coisas que acabam não sendo muito divertidas ali no processo, né? Tem coisas. Você vai percebendo assim que tem um espaço de derretimento que começou a surgir. Sim. E ao mesmo tempo eu comecei a perceber que aquela coisa que o Gary fala o tempo todo, inclui seu corpo. Uhum. Quando teu corpo está a fim de facilitar, a classe evolui maravilhosamente bem. Quando você vai naquela do pum, 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 meter que nem uma máquina ali, chega uma Não hora é, que o corpo diz, hoje não vai ter classe. sim. E ele fala isso tão gentilmente, do tipo, não apareceu ninguém na classe. Sim. E acho que eu participei da sua primeira, né, que foi com a Cass, aquela vez que você co-facilitou, quando ela veio para o Brasil. Foi? Você estava no caminho também. Eu, Aquela que ela veio em São Paulo. aquela eu não. Aquela que ela veio, acho que quando você tava, não foi a minha cofacilitação ainda. Aquela eu só tava de host, tradutor Host. dela. Uhum. É. Aliás, a Cass foi uma das pioneiras, né? Conheci ela em 2018, a primeira vez que ela veio para o Brasil, e daí na época eu era o Severino para ela também, né? Então eu fazia tradução, cuidava do som, das gravações e fazia tudo. Tipo, ela só jogava os negócios na minha mão, eu fui. Também ninguém me ensinou a fazer isso, eu fui descobrindo tudo. Então eu Sim. tinha essas coisas, tipo, vamos, aquela coisa de quando você engaja no negócio, você Aquela não energia tem você vai, né? não tem barreira, sabe? Você atropela tudo, o que se requer você e faz. Isso foi algo que eu sempre tive muito claro, sabe, para mim. Tipo, quando Uhum. você escolhe, não tem chuchu minha nega, vai acontecer, sabe? Sim. E eu vejo assim que a classe G de corpos, para mim, né, quando eu fiz a minha primeira, eu senti muita transformação assim na minha vida, né? Que o Gary até fala, né? Quando a gente está trabalhando com o corpo, outras áreas da nossa vida também mudam. E você Isso, sentiu isso também, tipo, de uma mudança muito grande na sua isso. realidade?
Para mim, total, principalmente no aspecto negócio, sabe? Uhum, As pessoas acham às vezes, não, preciso fazer uma classe específica no tema. sim, Uma coisa que tem em comum todos os temas é teu corpo. Teu corpo é que faz sexo, teu corpo é que cria dinheiro, teu corpo que faz negócio, teu corpo que fala, teu corpo que sim. adoece, teu corpo, né? Então a gente acha que não, vou fazer isso para isso linearmente. E quando você começa a ver as transformações de corpo e às vezes as pessoas tendem ainda a buscar isso, não, vamos fazer 3 dias de corpo. Para mim é parte do processo de mudança como um todo, né? Do Uhum, tipo, você fez o fundamento mágico. Experimenta incluir agora corpo, é verdade. sabe? Eu lembro que eu saía passada, assim, né? Da minha primeira eu fiz com o Márcio Dias Lopes. Nem tá, né? Sim. Faz tempo que ele saiu. Ele não tá mais, né? Não, e foi a minha primeira classe, assim, eu lembro que... E era aquela realidade, tipo, de fazer o final de semana e segunda-feira tá no banco, sabe? Então, tipo, eu falei, meu Deus, quem sou eu hoje? Era um negócio Imagino. muito doido, assim, na segunda-feira eu ir para aquele banco. É muito engraçado, né? Muito divertido. Que eu tinha Sim. já mudado tudo. E aí, uma outra especialidade que o Fábio também facilita, que é recente, né, Fábio? Que é a especialidade de relacionamentos. É isso? Relacionamento. Isso, comecei ano passado também. Ano passado eu Também. incluí corpo e relacionamento. E você foi por bastante tempo também de entidades, né? Agora você deu uma parada, Ainda, mas você... ainda Sério? sou. Ai, É, é que eu vi mais faço agora 3 de corpos, acho que é por isso. isso. Entidades, inclusive, eu facilito a intermediária, Ah, que legal. foi outro nível também. Mas relacionamento eu comecei o ano passado e eu fiquei encantado com a riqueza desse material, sabe, de Uhum, relacionamento. E a profundidade também. Eu fiz algumas classes de relacionamento feito diferente uhum, e o lugar que a classe foi assim, tipo, vai muito além. Que, tipo, você já reparou quando as pessoas consideram se relacionar, quantos fatores entram em cena? Desde seu nossa. julgamento sobre o seu corpo, sua questão financeira, né? Quantas pessoas criam de relacionamento por questões de dinheiro, ou definem o perfil dela com base no poder aquisitivo, ou no tipo Uhum. físico, ou não sei o quê. Aonde que começou tudo isso, sabe? Tipo, a Simone montou um material ali que é Incrível. fantástico. É igual o material de negócios, né? Tão rico assim, né? Igual, Apostila, isso. assim, né? Então é uma Essa classe pegada para os dela é muito solteiros, para os casados, para quem não quer, isso. enfim, inclui É, tudo. inclui São tudo três mesmo. dias, Fábio? É um dia, eu nem sei. 3 dias, ela Três tem uns dias. formatos diferentes, né? Vai 3 dias ou tem o 10 semanas também, que é o mesmo Ah, que conteúdo, legal. 3 dias, o mesmo manual, só que digerido em 10 semanas. Ah, eu gosto desse formato, assim, tipo, Eu achei bem legal longo. também. Eu fiz e, tipo, é literalmente um relacionamento mais longo. Uhum. Porque até como o tema mesmo já traz à tona, às vezes você faz a classe 3 dias, depois o manual vai lá para a pilha de manual, Sim, né? manual. 10 semanas, não. Nós vamos ter um relacionamento mais longo, pelo menos Sim, 2 meses nós vamos se encontrar, né? sim. Vai E você estar facilita reverberando, online essa classe de relacionamento, online e presencial. presencial e online. Muito bom. Yes, E também o entidades também online e presencial, né? isso. Muito bom. Aliás, entidades, também fazendo um outro paralelo aqui, eu traduzi o livro da Shannon, Conversando com as Entidades, que Uhum, foi o que me levou a escolher facilitar entidades. Porque eu também legal. nunca me via como, sabe, o pai de santo, o cara das entidades, meio, Sim, sabe? E eu lembro que eu estava numa classe avançada com a Shannon no México e eu perguntei umas coisas para ela e ela me disse assim, foi bem na época que eu aceitei a tradução do livro. A chave está no livro. Eu pensei, nossa, ela deve estar me dando um puxão de orelha para eu dar uma acelerada na tradução, né? sim. Só que não, era realmente o livro mudou alguma coisa assim dinamicamente. Eu acho que muda total também, né? Se tornar facilitador de entidades, né? Muda, muda muito. É uma Aliás, especialidade que eu escolho, assim, né? Tipo, corpos e entidades. aliás, eu comecei a observar isso, sabe? Às vezes eu tenho vontade de fazer todas. E Uhum. aí você coloca no aspecto prático do negócio, às vezes você quer brincar de tudo e acaba não focando em Brincando de nada. nada, né? Sim. E, ou vira que ao mesmo tempo eu fico olhando, é tão divertido para mim que
quando eu Sim, consigo conectar com isso, quando isso me chama, e aí você vai ver que isso cria, e isso também cria, assim, como é que eu vou dizer, uma roda de possibilidades que leva você a estar sempre criando algo diferente. Então, esse fim sim, de semana é entidades, semana que vem vai ter fundamento, outro vai ter 3 dias de corpo, então você não está sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Que é uma coisa que sim. entedia o humanoide. Por enquanto eu faço isso com os processos, entendeu? Então, tipo, Isso, facelift, fundamento, barras e processos diferentes. Porque senão eu isso, também isso. me entedio, assim, então, mas eu penso nessas especialidades, assim, acho que é uma coisa que me atrai, assim, sabe? E É deve ter como se acontecido muitas coisas interessantes nas classes, né, de entidades, né, Fábio, durante a sua vivência aí, né? Muita coisa interessante, né? pode crer que sim. Menino do Ai, ai. céu! Vai contar pra gente? Não. Não só de entidade, eu vou te falar que, tipo, antes mesmo quando eu facilitava só barras e processos corporais, lá em 2018 também, fui dar uma classe de MTVSS. Uhum. Fui num colégio de freira, Você que alguém também arrumou não? para nós. Você Hum, também não? pois é, nós não temos muito, Tem limite. não trabalhamos com limite, né? E aí, lá na classe, uma mulher começou Convencional. dar os tremilicos dela lá, e aí foi facilitar demônios. Facilitar demônios. Daqui a pouco ela voltou. Então, tipo, primeira vez que isso tinha ocorrido, eu só facilitava barras e processos corporais, Você né? não tinha E entidades ainda. Você não, já não tinha tinha. classe? Não. Eu tinha feito a classe, sim, já tinha Ah, feito que bom, né? Você fundamento, já já tinha sabia feito facilitar. corpo. Facilitar eu sabia, mas aí eu fiquei olhando aquilo e dizendo, nossa, ao mesmo tempo Sim, me assustou e achei interessante, entendeu? sim. Deu aquela curiosidadezinha, assim, Sim. de E tem uma história, né, que você até conversou comigo há um tempo atrás, de uma pessoa que faleceu, né, durante o processo aí de entidades, né? É isso? teve essa também. Foi uma vez uma. Essa foi. Fofocas de Axas. Só vai Oh souber ter o my palco livre. goodness! Pois é. A gente foi fazer uma classe num lugar aí, a host que estava conectando, né, organizou a turminha, a gente fez a classe e tal. Acabamos a classe de entidade no domingo e depois o pessoal, vamos fazer um workshop de alguma coisa. Qual é o tema? Relacionamento. Beleza. Fizemos já todo mundo com certificado de TTTE. Chegou uma galera nova que veio só para o workshop, domingão. E lá, 20 minutos no workshop, a mulher começou a convulsionar. E aí para tudo, chama o SAMU, chama a emergência, vamos facilitar a entidade, vamos facilitar todo mundo. E aí surgiu as bruxas de plantão todas se manifestaram para contribuir, mas não teve jeito. Veio o socorro e Ela não voltou escolheu mais. naquele momento, né, Escolheu. para estar. Isso. E depois eu fui ver, uau, que presente ela ter tido as ferramentas que ela acabou de adquirir para a escolha que ela fez, né? Em vez de ficar no julgamento disso, alguma coisa ela escolheu ali que facilitou a escolha dela e, enfim. A saída do cenário, a pessoa falou. E assim, eu lembro que quando eu trabalhava no banco, teve um senhor que ele foi para fazer a prova de vida e ele saiu com a prova de morte também. Ele estava Ah, na é? fila do banco, assim, estava na fila do banco para fazer a prova de vida. Só que assim, ele tinha acabado de sair no hospital, ele estava com sonda, assim, tipo, não era para ele ter ido, Uhum, entendeu? Mas enfim, ele escolheu lá no banco. E aí ele estava prestes a fazer a prova de vida na fila. E aí ele também começou a convulsionar, passou mal. Eu saí correndo, chamei SAMU, não deu jeito, ele morreu dentro do banco. uhum. Então, assim, né, são Foi, escolhas. foi interessante porque, tipo, como a classe acabou sendo lá na casa dela, tava a família dela toda lá, tava as pessoas, então foi algo assim. Depois veio à tona, já tinha um histórico de alguma coisa que ela vinha tratando, que, enfim, Uhum. e outras questões, enfim, literalmente foi a escolha. E eu fiquei naquele momento assim, Você ficou em choque? assustado. Assustado. Até a Simone Milassas mandou uma mensagem para mim para saber se eu estava tudo bem com relação àquilo tudo. E aí ela me mandou um texto do Rasputin sobre a morte, que foi bem providencial, que eu compartilhei com o pessoal aquela vez, porque, tipo, o pessoal da classe ficou mais chocado ainda. Eu fui Uhum. ver aquela coisa que o Gary sempre diz, né? O humanoide, você tem uma habilidade de ficar calmo na hora da tensão,
Uhum. E literalmente assim, tipo, o choque veio depois, né? Tipo, meu Deus, e se, quando a mente começa a entrar em ação. E aí, quando ela mandou aquele texto do Rasputin, uau! E uma coisa que ele fala é sobre olhar a beleza da passagem, sabe? Todo Que a mundo gente. ali, de repente, teria muito mais ponto de vista da escolha dela, mas de repente aquilo abriu um espaço para ela fazer uma passagem sem tanto E ela terminou a classe de fundamento. entidades, né, Fábio? Foi Terminou depois de também. tudo isso. Nossa, Uhum. que experiência, né? Que experiência. Gente, furo de notícias. Então vamos, né, melhorar essa energia. Vamos pro final, Yes. para as rapidinhas aqui. Obrigada por você ter, né, contribuído, que pode ser que tenha sido contribuição para alguém que se veio essa Sim. energia. Rapidinhas com Fábio Meira, vamos lá. Se o seu corpo Hum. falasse agora, o que ele diria? Vamos descansar. Uau, tá cansado, né? Um país que você ainda quer visitar com consciência. Tem muita coisa que tem que Hum. assistir o filme de novo, né? Tipo, Pois é. Sabe que Japão. Japão, olha lá. Hum. Uma palavra em outra língua que você ama o som. 94. E por quê? Que engraçado pra caramba. Quer dizer, eu gosto de várias, né? Tem algumas palavras em alemão, mas Sim. essa deu um monte de brincadeira. 94 é 94 em Uhum. francês. Mas é Olha lá, a praticamente Zumira, que uma mora conta, na né? França, ó, já Isso, a deu risada Zulmira de já você. ouviu. Mas tem umas palavras em alemão que eu rio só da pronúncia delas também, que eu acho muito engraçado. Sim. Um julgamento que você comprou, que você comprou no passado que hoje você acha hilário. Da minha voz. Também. Tinha gente que dizia que eu falava pra dentro, aí eu falava mais pra dentro ainda. Depois eu fui ver que eu não quero falar com você, só por isso. Sim. Tipo, quando criança eu tinha aqueles tio, fala direito, menino, você fala pra dentro, não dá pra te entender? O que é mais difícil você traduzir? Um conceito no Axis ou uma indireta brasileira? Hoje acho que nenhum dos dois. Tá Tem, mais, tem o negócio da energia que, tipo, tá deixando as coisas bem mais bem mais simplificadas, sabe? leves, né? Acho que o Você. mais difícil é fazer de Ah, conta que não pegou a indireta brasileira. Isso aí, entendi, às vezes, entendi. tipo, fica muito kangaroo ball, sabe? Um date com consciência ou uma classe com 100 pessoas? Com tradução simultânea. Uhum. Ah, aí, aí que a gente pega o Só facilitador. escolhas interessantes, mas eu fico com a classe. Fica com a classe? O date a gente pode Ou escolher outra. É verdade, né? vai ter outro momento pro date também, né? Mas a classe especial. E a última que eu achei interessante, ó. O que você falaria pro seu eu de 10 anos atrás em 3 línguas diferentes? Difícil, né? Uau. Você é mágico. You're magical. Tu és mágico. Adorei. Muito bom, Fábio. Amei a última lá. Gente, como pode melhorar ainda mais? Foi um prazer, né? Receber você aqui, receber a sua energia, De mesmo verdade. depois de facilitar aí várias classes. Muita gente vai assistir depois, né? Que a gente sobe no YouTube também. Então, você é sempre Que bem-vindo legal. aqui, tá, Fábio? Pra gente falar Gratidão, besteira, falar gratidão. de. Adorei. É, Sim. toda segunda? É toda segunda, palco livre. Estamos trazendo. E é livre porque eu não vou trazer só facilitador, sabe? Vou trazer qualquer assunto também que queira vir aqui Opa. conversar. Isso é muito bom, né? A gente tem uma liberdade também de trazer assuntos diferentes. E o que Sim, mais é eu possível? achei muito legal a ideia. Quando você falou, eu disse, uau, que legal, muito. Ó, aprendi uma palavra em português, Portugal também, porreiro, a Tá Zulmira vendo? ali. Resumir é Muito ótimo. porreiro. Muito poeira. É, O que mais é possível? E você pode passar a sua agenda das próximas classes, aproveitando aqui que o pessoal está bora. online? Falando na Cass Thomas, eu vou facilitar um fundamento com ela em São Paulo, agora em dia 19.
Tô também numa de corpo, depois em Porto Alegre, no final Uhum. de semana seguinte. E nesse entremeio nós vamos começar o livro do dinheiro, dia 21. Ai, muito Como se bom. tornar dinheiro. Você sabe que eu comecei a fazer ele para mim, né? Foi o Sim, livro que eu criei o dinheiro para a CF, a certificação, lá em 2018. Tudo aconteceu em maravilhoso. 2018, você viu? Em um ano eu Eu tô escolhi isso, vendo. escolhi aquilo, fiz e criei o dinheiro e ainda saí com formado CF, como diz, né? E com Sim, 10% na conta, sim, nada de dívida. Então muito bom. eu gosto, cada vez que eu vou escolher alguma coisa que envolve dinheiro, bora pegar esse livro e fazer funcionar. Vamos tirar a poeira dele. Sim, muito bom, gente. Para quem não fez, é incrível esse livro e realmente o Gary fala que se você fizer, você muda completamente a sua realidade financeira, né? A Conceição colocou: você consegue ser tão atraente na transliteração, Fábio? Como que você consegue isso, tá vendo? Atraente. Sendo você mudando o mundo, né? Maravilhoso! Vai ter sim do presente da permissão, clube. Eu Uhum. até nem tinha me ligado que ele já saiu. Fiquei sabendo que a Pri que me mandou o print que ele saiu. Fria ligadérrima. Vamos tirar uma É, foto? bora. Bora. Com sectioners eu sei. Com, né? Você é o galã do Óbvio. Axis. Muito bom. Muitíssimo obrigado, Fábio Meira. Sendo Seja você descaradamente, Gratidão. Heloísa. sendo você descaradamente. Eu também, gente. Descaradamente, boa. Amanhã, amanhã começamos um workshop de vendas aqui, sendo você descaradamente, né? Opa. A arte do que, Neto? Eu esqueci. A arte. Heloísa, Eu sou muito TDAH, cara. Como? ela é TDAHzinha. Eu Gente também do céu. esqueci. É a arte de ser você, Heloísa. Não, não é a arte de você ser você, não. Não, não. Então eu vou contar para você. Vender, não é? Não, também Não, é não. aprenda a usar sua energia e faturar com o seu produto mais valioso, você. Você, né? Quem tem É a dificuldade de se Uau. arte de vender, ser oferecido. a arte de ser oferecido. É que assim, eu, Uau. eu crio as coisas depois de um segundo. Eu adoro, eu já esqueço. Você vê como é que é. Quando a gente Você vai sabe pro como que modo criação, é tudo é? muito. É. Mas assim, incrível. Vai ser incrível. É, 2 dias também. E também muitas criações por aqui. Vou para que mágico. Uberaba e Uberlândia. Esse mês ainda tem classe. Mês que vem tem fundamento aqui em Limeira. Conhece Limeira, Fábio? Conhece. Já foi na casa Já da fui. Juanita. Fui lá uma vez, é. Você veio fazer o podcast. Isso, Mágica. uma Duas vez, vezes, uma acho que vez. uma vez, você veio junto com a Silvia Zanata, né? Isso, foi. Exactly. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Essa live vai ficar Gratidão a gravada, vocês. né? Foi Olha lá, muito divertido. divertido falar com você. Alguém quer falar alguma coisa? Um elogio para o Fábio para a gravação? Muito obrigada, Fábio Meira. Elogios, críticas. Eu lembrei dele Peace.